Olá, sou Nelson Muradian e ajudo pessoas a destravar sua energia e imunidade comendo o que gostam. Nos vídeos anteriores, mostrei que muita gente tem uma visão confusa sobre alimentação, o que torna a sua rotina mais complicada e isso ainda rouba a sua energia. Essa confusão vem do fato de sermos bombardeados por materiais vindo de todos os lados, internet, TV, revista e outros. O que até pode parecer bom, porém não temos parâmetros para saber como escolher o que é verdadeiro ou útil. Um dos exemplos disso é sermos estimulados a se preocupar exageradamente em escolher entre os alimentos saudáveis e os prejudiciais. Mas nós vimos que isso é um erro, pois hoje noticiam que algo cura tudo, e no mês que vem outra matéria fala que causa câncer. Como saber? Não é assim? Eu mostrei a você qual a solução para essas duas questões, tanto essa visão confusa sobre alimentação, assim como precisar escolher alimentos saudáveis. E a solução é conhecer os fundamentos da energia e da imunidade em uma alimentação simples. Esses fundamentos, eles valem para qualquer pessoa, independente da filosofia ou do tipo de dieta que a pessoa escolher. Na segunda aula eu me aprofundei ainda mais nesses fundamentos, apresentando quais são os três principais relacionados a uma alimentação simples para aumentar a sua energia e imunidade, baseados em pouco esforço e muito resultado. Eu dei também algumas orientações práticas com o objetivo de começar a regular o seu metabolismo, a começar pelo mais importante, reduzir a sobrecarga dos seus órgãos. Eu expliquei em detalhes cada um desses conteúdos que eu acabei de te apresentar, com exemplos e mostrando os motivos e a importância de você colocar isso em prática. Eu te aconselho fortemente a assistir às aulas 1 e 2, pois o conteúdo é enriquecedor. Quando você entende e aplica esses fundamentos, rapidamente o seu organismo reage e começa a se recuperar, e você sente os resultados em poucos dias. Qualquer pessoa, mesmo que tenha problemas há anos, consegue ter resultados incríveis, seguindo o meu método. Veja o que dizem essas alunas a respeito. Eu tenho síndrome do túnel do carpo, que é profissional, né? Então faz 20 anos que eu comecei a ter esse problema, que eu trato com ortopedista, fisioterapia, acupuntura, já fiz muita coisa para eu não ir para uma cirurgia. Aí, ultimamente, isso daqui estava piorando demais. Aí tinha dia que eu trabalhava que eu não conseguia nem trabalhar, que adormecia, que eu perdia o tato. Aí eu fiquei, meu Deus, vou ter que ir para a cirurgia. Aí para 2 meses de trabalhar, não pode fazer nada, aí é uma coisa complicada, né? Isso aqui melhorou assim, 80%, 90%, quase nem sinto mais. Foi um negócio incrível. Eu estou trabalhando acho que até mais do que eu devia. Mas a melhora que eu tive nisso, tinha dores, eu sentia muita dor aqui, eu sabia que era muscular. Eu faço pilates, faço quiropraxia, acupuntura, e eu tinha uma dor muito grande, quase não tenho mais. Eu estou me sentindo assim, muito bem, sabe? Desinchei, emagreci uns 4 quilos, estou mais disposta. Mas assim, um negócio fantástico. Terrível. Para ficar 4, 5 dias sem funcionar, tranquilo, muito fácil. E era um sofrimento. Nossa, sofri muito com o intestino a vida inteira. Sempre meu problema foi intestino. Eu queria dizer as coisas que eu consegui. Por favor. Primeira coisa foi o meu intestino funcionar até 3 vezes por dia. Tranquilo, melhorou muito o meu sono. Eu acordo, às vezes às 5h30 eu já estou acordada, mas assim, eu descansei, eu estou bem. Isso melhorou muito, estou dormindo. Meu nome é Ivone Teixeira. Eu tive bastante diferença, o intestino não funcionava, passou a funcionar. Eu tinha uma gripe que não havia o que cortar. Por ser diabético, então não é qualquer medicamento que podia tomar. Só aqueles problemas da tosse foi saindo tudo. Passei a dormir bem, perdi bastante peso
Eu estava com 90 e poucos quilos. Esses dias passei ao médico, estou com 75. Tinha muita falta de ar. Para dormir, era uma tristeza. Para dormir, eu falei, não é possível, vou ter que ir no médico, né? Mas olha, a pressão está controlada. Tenho o destro, né? Quando eu vou ver o diabetes, está 140, 170, então abaixou bem. E até 400. Então estou feliz mesmo, que eu até no andar sinto outra. Tinha uma falta de ar que eu só faltava subir essa escada aí gatinhando, sabe? Eu desejo que você também possa ter esse nível de melhora no funcionamento dos seus órgãos, te levando a um aumento de energia, disposição e imunidade. Eu mapeei uma escala de energia e como trabalhar isso em nosso organismo. Essa é uma parte da orientação que eu dou aos meus alunos, mas eu vou compartilhar isso com você. E por isso eu vou te contar o segredo sobre como destravar a sua energia. A maioria dos profissionais, cursos e materiais que conhecemos fala sobre a importância dos bons hábitos para garantir a saúde. O que de fato é muito importante, como alimentação, atividade física, qualidade do sono, contato com a natureza, vida social, etc. Porém, há algo que precede tudo isso. Um primeiro passo que ninguém fala. E desta forma, quase todo mundo pula e já vai para a segunda etapa. Essa primeira etapa são os pré-hábitos. Esse é o grande segredo. Você já ouviu falar sobre isso? Eu creio que não. Pré-hábitos fazem parte da fase de preparação do nosso organismo, para que ele, o organismo, possa realmente aceitar e aproveitar os benefícios de todos os outros hábitos. Pular essa etapa é um grande erro. Você já deve ter passado pela experiência de usar alguns suplementos e vitaminas e até medicamentos e não fazer nenhum efeito. Isso ocorre porque o seu metabolismo ele não foi preparado e assim você ingere, mas o seu corpo não reconhece, entendeu? Todo bom hábito e todo tratamento natural ou convencional depende disso. Essa é a preparação do seu organismo que eu chamo de base metabólica. Como para a maioria das pessoas essa preparação é desconhecida, e sendo assim não dá atenção e aí perde a oportunidade de melhorar, principalmente em relação à disposição e imunidade. Mais adiante, ainda nessa aula, eu vou te dar alguns exemplos e algumas orientações sobre pré-hábitos. Mas antes eu quero que você entenda que é muito importante começar pelos hábitos de preparação. Aquilo que vem antes dos bons hábitos clássicos. E ainda tem uma outra vantagem. Um pré-hábito, ele é muito simples e rápido de mudar. Vamos esclarecer a diferença entre base metabólica e os bons hábitos de tratamentos. Para entender melhor o que é essa fase de preparação metabólica e o que é a alimentação e os outros hábitos saudáveis, eu peço para você imaginar o sistema hidráulico de uma casa com todos os canos, as saídas de torneira, a caixa d'água no telhado, né? Imaginem também o encanamento que vem pela rua do serviço público. Esse encanamento chega da rua até a sua casa e se conecta com a sua construção, não é assim? Considerando que o sistema público já tem uma estrutura com a água que vem até a sua porta, a sua propriedade, dentro da sua construção é você que deve garantir que tenha toda essa rede de encanamentos, a caixa d'água, chuveiro e tudo mais, não é assim? Isso representa a fase de preparação, como se fosse essa base metabólica, ok? Toda a parte interna da sua casa que você prepara é uma preparação para receber a água da rua. Isso, no nosso organismo, é como se fosse a base metabólica. Entenderam? Os bons hábitos, como alimentação, atividade física e sono, são o sistema público de água, que fornece energia e nutrientes, ou seja, aquilo que vem de fora para dentro do nosso corpo, para dentro da nossa casa.
Mas se você não tem o sistema hidráulico dentro de casa ou o seu corpo pronto, a água que vem da rua, ela não consegue entrar. Entenderam? Por isso que a boa alimentação não vai surtir os efeitos se você não tiver trabalhado antes a base metabólica. É como se você não tivesse esse encanamento no seu corpo para receber o que vem de fora. Isso significa que não basta simplesmente fazer alguma coisa para colocar energia dentro do seu corpo. Você precisa primeiro ter um organismo preparado para receber, assimilar, distribuir e colocar no lugar certo dentro do seu corpo, em cada órgão, em cada sistema. De uma maneira simples, qual é o objetivo dessa etapa inicial? Desbloquear o seu metabolismo e a energia que você já tem. Só depois, em uma segunda etapa, é que você passa a ter novos bons hábitos que vão aumentar e acumular mais ainda energia, intensificando os resultados. Entenderam? Esse é o erro que a maioria comete, por não considerar a energia. Se preocupa com a fisiologia, que é a parte material, se preocupa com nutrientes, mas esquece de considerar o nível energético. Para que isso fique bem claro, o que é então cuidar dessa base metabólica? É destravar o metabolismo e destravar a energia basal do nosso corpo. Sem destravar a energia, qualquer dieta ou tratamento será irrelevante. E agora, para você entender melhor, eu quero te falar sobre qual é a relação entre essa base metabólica e a imunidade. Imunidade depende de dois fatores. Uma, fisiologia íntegra, que são órgãos e sistemas funcionando, e segundo, a vitalidade, que é a energia que tem no nosso corpo, que vai fazer todo esse sistema fisiológico funcionar. Dar atenção aos pré-hábitos é trabalhar a base metabólica. E essa, por sua vez, destrava o seu metabolismo e a energia, que são exatamente os dois pilares da sua imunidade. Entenderam? Desta forma, destrava a imunidade. Por que eu estou enfatizando tanto esse destravar? Porque existe uma lógica, uma sequência correta de trabalhar o nosso organismo. E, de novo, apresento aqui algo que normalmente é desprezado ou desconhecido. Existem 3 níveis básicos de trabalhar a sua energia, que são destravar, acrescentar e estabilizar. Destravar energia, acrescentar energia e, por último, estabilizar a sua energia. Quando a gente fala sobre os bons hábitos, dieta, atividade física, tomar sol, suplemento, sono, e também a respeito dos tratamentos, seja a fitoterapia, tratamentos energéticos como acupuntura, Duin, massagens, qualquer tipo de tratamento. Normalmente, os bons hábitos e os tratamentos estão relacionados à etapa 2 e etapa 3, que é acrescentar e estabilizar. Pulou a 1. Mas se você não destravou antes, qualquer nova energia vai ficar parada. Não vai ter todo o efeito e o aproveitamento que deveria ter no seu organismo, entenderam? Por isso que muita gente acaba não vendo resultado no seu corpo quando faz algum tipo de tratamento. Imaginem uma torneira fechada. Adianta você colocar água lá na caixa d'água? Não vai adiantar, você precisa o quê? Primeiro, abrir a torneira. Da mesma forma, adianta você ter muitos bons hábitos e fazer uma série de tratamentos se você não tiver aberto a torneira, ou seja, destravado o seu metabolismo? Também não adianta. Não significa que não vai ter nenhum efeito, mas você vai reduzir muito o aproveitamento daquele bom hábito ou daquele tratamento. Abrir a torneira é destravar o seu metabolismo. Resumindo, você precisa primeiro destravar o metabolismo para depois liberar a energia do seu corpo. Ao liberar a energia, essa energia e a vitalidade vão ativar o potencial de regeneração do seu corpo. Restabelece a sua imunidade. Entenderam qual é a relação da base metabólica, energia, até a nossa imunidade? Vocês lembram que eu falei lá atrás
que eu iria mais adiante, ainda nessa aula, falar sobre os pré-hábitos de uma maneira mais concreta. E agora há pouco eu acabei de falar que existe essa sequência correta para trabalhar a energia, que é destravar, acrescentar e estabilizar. Em relação a ações práticas que nós podemos fazer, isso equivale a pré-hábitos, detox e bons hábitos. O que é um pré-hábito? É uma ação muito simples, que não depende de força de vontade. Não é um hábito propriamente dito, por quê? Eu apenas decido, mudo uma vez só e depois eu só mantenho sem esforço. Enquanto um hábito exige uma força de vontade diária para manutenção, não é assim? Se a gente for falar de um pré-hábito no caso de alimentação, ou melhor, aquilo que vem antes da alimentação, mas que se relaciona a ela, nós temos ali um grupo de ingredientes que todo mundo usa, independente da dieta, mas que isso vai interferir na alimentação como um todo, pois fazem parte do preparo das refeições, quase todos os dias, e desta forma eles acabam interferindo na saúde, ou seja, não é um alimento, mas é um ingrediente que você usa no preparo, por você usar todos os dias, acaba sendo uma quantidade muito significativa ao longo do ano, por isso que o impacto na sua saúde é muito grande, ok? E nesse sentido eu trouxe duas dicas de presente para você. Um pré-hábito e a outra dica é sobre a aplicação de um fundamento da alimentação que a gente tem falado. O pré-hábito, a dica é a importância ou a sugestão de usar açúcar de coco. Você está cansado de ouvir falar que deve evitar o uso de açúcar, inclusive cristal, mascavo, demerara, porque tudo é açúcar, não é? Mas normalmente te dizem para não usar o açúcar, mas não costumam te dizer o que você usa no lugar. Ou seja, sempre falam sobre a restrição, mas normalmente falta a orientação. O açúcar de coco ele é muito vantajoso, pois ele é natural, ele é saudável, não eleva a glicemia e tem um custo acessível. Eu quero aproveitar e dar um exemplo para vocês a respeito de algo que aconteceu comigo, que foi quando eu percebi o grande impacto na prática do açúcar de coco. Eu já vinha com vários hábitos, com vários processos de desintoxicação, já havia mudado muita coisa em relação ao meu estilo de vida, mas eu percebia que todo dia de manhã, quando eu ia fazer a minha higiene pessoal, eu sempre percebia que havia um pouco de muco na minha garganta. E aí, ao expelir esse muco, eu percebia que ele era avermelhado. Isso começou a me preocupar, porque toda vez que você percebe sangue em alguma excreção, isso é algo preocupante. Então, todo dia, um pouco de muco com sangue, um pouco de muco com sangue, eu ia ficando preocupado e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Até comecei a pensar em fazer alguns exames, fazer algum tipo de busca de diagnóstico para entender o que era isso que estava acontecendo comigo. Por coincidência, uma das decisões que eu tomei, porque eu constantemente estou buscando melhorar os meus hábitos, o meu estilo de vida, eu troquei o açúcar mascavo pelo açúcar de coco no meu cafezinho. Em menos de 4 dias, o muco não tinha mais sangue. Em pouco mais de uma semana, não chegou em 10 dias, eu não tinha mais o muco que eu precisava limpar todos os dias pela manhã. E a única coisa que eu mudei foi tirar o açúcar mascavo e começar a usar o açúcar de coco. Você percebe que esse tipo de orientação, basta você decidir substituir o açúcar comum pelo de coco e não fazer mais nada. Não depende de você aprender a usar, não depende de mudar receitas, não depende de você comprar equipamentos. Você simplesmente vai ter o quê? Uma decisão que envolve algo que você precisa fazer única e exclusivamente no momento da compra. Ao invés de comprar o açúcar mascavo, você vai comprar o açúcar de coco. Todo o resto é igual. Por isso que não é um hábito, é apenas uma decisão. Isso é um pré-hábito. Entenderam? Uma pequena atitude, sem esforço nenhum depois, e você continua tendo todos os benefícios. E agora,
a segunda dica, que é o fundamento, um dos fundamentos da alimentação. Na verdade, é uma dica relacionada a um fundamento, ok? Quem assistiu à segunda aula, eu falei sobre 3 fundamentos. Isso se refere ao primeiro fundamento, que é algo que você faz simples, com facilidade e dá grande resultado. A dica é: se você conseguir se concentrar em cumprir 80% de uma orientação, por exemplo, orientação da alimentação correta, ao invés de tentar cumprir 100%, você já tem praticamente todos os benefícios comparados com alguém que segue 100%. Entenderam? Isso é extremamente importante porque você não vai ser radical, você vai poder, entre aspas, errar 20% e é exatamente aí que você consegue o quê? Comer o que você gosta sem culpa. Em geral, as pessoas elas ficam malucas, elas tentam ser radicais, fazer tudo certo, porque elas acham que se não for assim não vai ter resultado, e no final, nessa tentativa exagerada de não errar em nada, elas acabam não fazendo nada. Podem até começar, mas elas acabam depois se cansando e desistindo. Por acharem que nunca mais vão comer aquilo que gostam, normalmente isso já é motivo para a pessoa se boicotar inconscientemente. Entenderam? Mas ao cumprir 80%, você resolve isso. Esse é um exemplo do tipo de orientação sobre a parte alimentar. Mas há vários outros, que não só garantem não cometer erros, mas que promovem saúde, energia, vitalidade e bom funcionamento dos seus órgãos. O objetivo não é apenas evitar doença, mas sim ter vitalidade. Eu quero ajudar você mais ainda. E por isso eu vou apresentar uma forma de acelerar e intensificar os resultados em relação a essa base metabólica. O que eu falei até aqui já ajuda muito. E só você fazendo isso verá que vai melhorar. Tudo que eu apresentei nessa aula é uma amostra de um programa completo. Se você quiser acelerar os resultados e ter um atalho, um passo a passo, poderá aproveitar uma oportunidade que eu abrirei na próxima terça-feira, dia 2 de fevereiro. Eu compilei como fruto dos meus 25 anos dando cursos, palestras, trabalho em consultório, aquilo que mais funciona. De centenas de mudanças benéficas que você encontra por aí e que a gente fica maluco sem saber por onde começar, eu reuni as 12 que juntas têm um efeito sinérgico. Apenas 12, mas com um grande efeito. Se chama Energia Sem Barreiras. Nesse programa você vai aprender um passo a passo sobre como destravar sua energia e imunidade comendo o que gosta. Nele eu detalho tudo sobre a base metabólica. São 12 passos simples que eu vou disponibilizando semana a semana, passo a passo, para que você consiga, com toda a garantia, colocar em prática. Tudo para destravar a sua energia e voltar a recuperar a sua disposição. O primeiro desses 12 passos é exatamente a hidratação. Nós somos 80% água. É extremamente importante como um desintoxicante do corpo, para o equilíbrio elétrico do nosso sistema neurológico, para o equilíbrio dos minerais, pressão e várias outras coisas. Mas apesar dessa importância, a maioria das pessoas que bebe quando bebe água não se hidrata corretamente. Existe uma grande diferença entre beber água e se hidratar. Na minha experiência eu já vi uma grande parte das pessoas achando que bebe água suficiente e fica tranquilo, mas estão desidratadas. Existem uma série de detalhes que vão garantir de fato isso. Por isso, o primeiro pilar é como você pode garantir que de fato você terá uma hidratação correta, que é muito mais do que simplesmente garantir 2 litros de água por dia, ok? O segundo conjunto de orientações está relacionado exatamente a pré-hábitos. São os 10 erros que a maioria das pessoas comete e que bloqueia a nossa energia. Alguns deles talvez você já até tenha ouvido falar, porém, normalmente a gente recebe uma orientação parcial, sem detalhes, e sendo assim, mesmo colocando em prática, por não ser de uma maneira completa, a gente acaba não tendo resultado nenhum. Ou seja, nós vivemos a ilusão de que estamos fazendo certo, mas a gente não tem resultado, porque faltam o quê? Os detalhes completos de como aquela orientação realmente vai fazer efeito na nossa vida.
Até aqui, com a hidratação e com esses 10 erros, você tem mudanças simples, mas com grandes resultados. Além disso, nós ainda temos mais 2 módulos. O primeiro relacionado a detox, onde você vai ver quais são os princípios que garantem realizar uma desintoxicação com resultado e segurança. Segundo ponto, quais são os segredos, os erros que ninguém te fala. São diferentes técnicas e como você pode escolher qual é, por exemplo, o tipo de suco mais adequado ao seu caso. Ou seja, ter referência sobre como escolher, o que funciona e o que é melhor para você. Normalmente esse tipo de orientação você não encontra. Simplesmente uma receita detox aqui, uma coisinha detox ali, uma técnica aqui, mas você não sabe muito bem se serve para você, quais são os detalhes, se você está fazendo direito ou não. Então, esse é um módulo especificamente para garantir que você tenha esse benefício. E o segundo módulo, além da parte inicial da base metabólica, está relacionado à alimentação. Quais são os fundamentos de uma alimentação para garantir energia e imunidade? Independente da filosofia alimentar, ou seja, do seu tipo de dieta, você vai conseguir com isso garantir eliminar do seu organismo condições de doença. São ajustes simples que qualquer pessoa consegue fazer usando pouco tempo do seu dia, sem depender de mudanças radicais ou então de precisar ter uma grande disciplina. O que você recebe então? Esse programa é um curso online completo com 4 módulos. Mente sem barreiras, base metabólica, detox sem segredos, fundamentos da alimentação simples, comendo o que gosta. Com essa orientação você evita o grande erro de pular a etapa mais importante, que é a preparação, a base metabólica. Você elimina a confusão sobre a alimentação, que vem da enxurrada de informações incompletas e contraditórias que recebemos. Você aprenderá a manter o seu corpo limpo com técnicas seguras sobre detox adequadas à sua realidade e dará um salto em energia e imunidade, fazendo ajustes simples em sua alimentação sem ser radical. Todos esses são os benefícios que você consegue com esse programa. O conteúdo ele é bem didático, com várias orientações práticas do início até o fim. Todo o material ele é gravado em vídeo com materiais de apoio em PDF para você baixar. Você faz online, no seu tempo, no seu horário e no seu ritmo. E ainda mais, faz parte também para essa turma 4 bônus exclusivos que não são oferecidos em separado. Tudo isso com acesso por 1 ano, para que você possa fazer várias vezes, ir se aprofundando, melhorando, tirando dúvidas, ok? Se eu fosse de passar toda essa orientação individualmente, eu precisaria de mais ou menos umas 30 sessões de atendimento, além, logicamente, do tempo que você gastaria em transporte. Você precisaria também de uma ótima memória para poder registrar tudo que a gente conversasse nessas 30 sessões. Enquanto, nesse caso, na versão online, você pode consultar, tirar dúvida e rever quantas vezes você quiser. O material vai estar ali disponível para que você garanta que não vai esquecer nada. Mas eu quero te dar ainda um alerta. Para que eu possa de fato dar a melhor atenção aos meus alunos e garantir os resultados, a turma é limitada a 40 vagas. Eu vou liberar o 4º vídeo dessa série do Desafio da Imunidade Simples na próxima semana, na terça-feira, às 8 horas da manhã. Nesse vídeo, eu vou te explicar em detalhes como é esse programa e como você pode se inscrever. Na próxima terça, às 8 horas da manhã. Aqueles que se cadastraram vão receber um e-mail com um link de acesso. Aqueles que estão entrando diretamente nessa página onde você assistiu todas essas aulas, você pode fazer a mesma coisa. Faça o acesso nessa mesma plataforma e lá você terá esse vídeo, que é o 4º vídeo, terça-feira, dia 2 de fevereiro, às 8 horas da manhã. Mas eu ainda quero ir um pouco além. Além do programa, todo gravado, dos 4 bônus exclusivos,
eu vou presentear as pessoas que desejam, de fato, se comprometer e que querem extrair os melhores resultados. Eu vou fazer isso com um bônus especial. E realmente é um bônus especial. Por quê? Apenas para os primeiros 15 matriculados, vocês terão direito de uma mentoria individual comigo de 1h30 de duração, após concluir um módulo sobre a base metabólica. Porque é necessário que vocês tenham pelo menos avançado na parte introdutória e básica do curso, para garantir que vocês já estão colocando várias coisas em prática. Aí sim, a gente faz essa mentoria, eu vou tirar dúvidas, dar orientações específicas e personalizadas para garantir que você tenha o melhor resultado. Ok? Então, não é para todo mundo que se inscrever, apenas para os 15 primeiros. Portanto, fique atento, pois eu vou liberar a aula terça-feira, dia 2 de fevereiro, às 8 horas da manhã. Com a liberação da aula, será liberado também o acesso para se inscrever, se matricular nesse programa. E os 15 primeiros terão esse bônus especial. Você pode assistir a esse conteúdo quantas vezes quiser, essas 3 aulas do Desafio da Imunidade Simples, que vão ficar no ar apenas até segunda-feira à meia-noite. Se você perdeu alguma, volte e assista. Se você quiser rever todas elas, as 3 aulas até segunda-feira à meia-noite. Depois elas saem do ar, por quê? Na terça-feira, às 8 da manhã, eu vou abrir as inscrições para o programa Energia Sem Barreiras. Se você tiver comentários ou dúvidas, por favor, coloque aqui embaixo do vídeo. Aproveite também para seguir e curtir a minha página no Facebook, seguir o meu perfil do Instagram, @NelsonMuradian, ou então se inscrever no meu canal do YouTube. Se você conhecer pessoas que você sente que precisam muito desse programa, que podem se beneficiar, que se interessem por esse tipo de assunto, por favor, compartilhe esse material. Peça para eles assistirem, lembrando que eles têm, e você, até segunda-feira à noite ainda para assistir às 3 aulas gratuitas. Eu te vejo na terça-feira.